Olá, olá, querido aluno, querida aluna, você que está se preparando conosco aqui na prova para o concurso de técnicos do INSS. Essa é a nossa aula de número 21. Galera, metade da matéria já foi e vocês já aprenderam um monte de coisa comigo. A gente já viu Seguridade Social, a gente já viu os conceitos, os princípios constitucionais, a forma de organização, a gente já viu fontes legislativas, a gente já viu algumas leis, algumas partes da Lei 8212, algumas partes da Lei 8213, você já viu custeio comigo, como que o sistema é mantido? Galera, a gente já sabe um monte de coisa. Na aula anterior, falávamos sobre os benefícios da Previdência Social. E falando sobre os benefícios da Previdência Social, terminamos falando do auxílio-doença. Lembrem-se que eu falei para vocês que a gente seguiria a mesma ordem da Lei 8213. Então, conforme os benefícios forem aparecendo na Lei 8213, nós vamos falar sobre eles aqui. Falamos do auxílio-doença na aula anterior, o próximo que aparece para você aí na lei é o salário-família. Não se esqueçam, a nossa parceria, meus queridos, vocês em casa leem a lei. Eu aqui vou trazendo os conceitos e aqueles exercíciozinhos que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que brigar lá no banco de questões da prova, porque quanto mais a gente exercitar a matéria, melhor a gente fica com o conteúdo fixado. Beleza, galera? Então, vamos sem perder muito tempo, vamos lá para os nossos slides. Vamos falar do tal do salário família. Eu adoro o salário família e eu vou explicar para vocês por quê. Porque de todos os benefícios, eu acho que o salário família é o que exige o número maior de requisitos. Você tem que cumprir um monte de requisitos para ganhar, sabe o quê? R$ 35,00 ou R$ 24,00 por dependente. Olha que bacana esse benefício, tá bom? Uma coisa muito importante, como a gente já falou lá atrás, mas eu sempre repito, os benefícios começam com o nome salário, não usam o salário de benefício lá do artigo 29, eles têm valores fixos. E como você pode ver, tá aqui, ó, R$ 35,00, R$ 24,00. O próximo, que é o salário maternidade, ele tem uma forma própria de trabalhar. Então vamos lá, ó. O salário família, ele é o benefício devido ao segurado empregado e trabalhador avulso. Apenas empregado e trabalhador avulso. Mais ninguém, beleza? Ninguém mais tem direito. Os outros, empregado, contribuinte individual, não tem direito. Segurado, não tem direito, tá bom? E ele tem que ser de baixa renda. O que é baixa renda? Ah, professor, eu conheço uns caras lá no bairro que são tudo baixa renda. Não, meu querido, não é gíria. Baixa renda para a lei é quem recebe até certo valor de renda bruta mensal, tá certo? Então a família, o segurado, empregado ou trabalhador avulso, ele tem que ter uma renda mensal até X valor. Esses valores eles são ajustados ou, se você preferir, corrigidos anualmente, através das portarias interministeriais, porque normalmente elas envolvem o Ministério da Previdência Social e o Ministério do Trabalho e Emprego, tá certo? Então, essas portarias, meus queridos, vão trazer para a gente anualmente qual é o valor limite da renda bruta mensal do trabalhador, empregado doméstico ou empregado ou trabalhador avulso, que terá direito ao salário família, tá certo? E para o ano de 2014, ficou estipulado esse valor aqui, ó, R$ 1.025,81. Portanto, se você é empregado ou trabalhador avulso que recebe de renda bruta, ou seja, o total do salário, sem os descontos, não é o líquido, é o bruto, até R$ 1.025,81, você é considerado um segurado de baixa renda, ok? Então, você tem direito ao salário família? Não! Não basta ser empregado ou trabalhador avulso de baixa renda. Você tem que ter filho, tá certo? Ou alguém a ele equiparado. Quem que é o equiparado a filho que a gente já viu lá no artigo 16 da 8213? Isso aí, querido, o enteado e também o menor tutelado. São esses dois aí que estão lá no parágrafo 2º do artigo 16, são equiparados a filho.
Então, o filho ou equiparado a esse que seja menor de 14 anos ou inválido, qualquer que seja a idade, ou maior de 14, né, anos, desde que seja inválido, tá certo? Tem filho menor de 14 ou se inválido maior de 14 e é segurado de baixa renda e é empregado ou trabalhador avulso, você tem direito ao maravilhoso salário família. Aí você me pergunta, tá, professor, e qual é o valor do salário família? Olha que salário família delicioso. R$ 35,00 por dependente, Então, para valer a pena, você tem que ter uns 20 dependentes para você receber R$ 700. Só que quando você tiver o 20º dependente, a não ser que você tenha tido trigêmeos, quadrigêmeos e por aí e assim por diante, quando você chegar no 20º dependente, o primeiro que nasceu, né, o primeiro nascido, já passou dos 20 anos de idade com certeza, né? Pelo menos. Então, não vai dar muito certo, mas voltemos aqui ao caso. Então, você vai receber R$ 35,00 por dependente, se a sua renda for de até R$ 682,50 por mês, renda bruta mensal. Aí você vai me dizer, mas professor, o salário mínimo é R$ 724,00. Então só vai ter direito a R$ 35,00 aquele segurado que tiver menos do que um salário mínimo por mês de renda? Isso aí. Mas e se ele ganha mais do que isso? Como é que fica? Não, daí o governo considera que o cara é um abonado e como ele ganha mais do que R$ 682,00 e menos que R$ 1.025,81, aí ele também tem um salário família. Mas olha só, o governo tirou R$10 do salário família, não é mais R$ 35,00. São R$ 24,66, que é um salário bom, justo, para dar um suporte para essa família que ganha aí esses maravilhosos R$ 1.000 por mês. Ok? Beleza? Então, galera, tem que cumprir um monte de requisito, tem que cumprir um monte de exigência da lei para receber R$ 35,00 por dependente ou R$ 24,66 por dependente. Lógico que a grande maioria está concentrada no 24,66, tá certo? Você tem poucos que são empregados ou trabalhadores avulsos e acabam recebendo menos do que um salário mínimo por mês, tá bom? Com relação aos requisitos legais para a concessão do benefício, eu não necessito de qualidade, eu necessito de qualidade de segurado, tá? Só posso receber enquanto tiver qualidade de segurado. Isso vai fazer com que você pense na seguinte situação: se o cara está desempregado, sem justo motivo, a gente já viu que ele consegue manter a qualidade de segurado por até 24 meses. Lembra lá da regrinha do período de graça, manutenção da qualidade de segurado? Então ele pode ficar durante 2 anos, professor, recebendo esse maravilhoso salário, mesmo sem contribuir, mesmo sem trabalhar? Pode, olha só que maravilha. O cara pode ficar desempregado e durante 2 anos ele vai receber maravilhosos R$ 35,00, porque a renda dele é zero. Tá bom? R$ 35,00 por dependente. Se ele tiver uns 10 dependentes, ele recebe R$ 350,00. Olha que maravilha. Tá bom? Então, esse benefício, ele é estranho porque ele exige muita coisa e ele retorna pouco. Mas o objetivo dele realmente é retornar pouco, porque o salário família, ele é uma espécie de auxílio mesmo, de ajuda, de complemento, tá certo? Que o sistema dá para essas famílias de baixa renda. Pense bem, com R$ 35,00 você consegue comprar o quê? 2 pães franceses durante todos os dias do mês. Talvez dê isso, tá? Que 2 pães franceses vão dar aí mais ou menos R$ 1,00, dependendo de onde você mora. Então você consegue comprar 2 pães franceses durante o mês inteiro, né? Esses 2 pães franceses vão para esse menorzinho aqui de 14 anos, que tadinho, ele tem que se sustentar, né? Ele tem que ter sustância para conseguir aguentar ir para a escola, trabalhar, crescer na vida, não é mesmo? Então você vê como é um benefício muito bom, né? Maravilhoso, e que exige, né, pouquíssimos requisitos legais. E você não precisa de carência, né? Era só o que faltava, você tem que contribuir durante 1 ano, né, 12 contribuições mensais para poder ter direito a essa renda maravilhosa aqui, né? Então, essa é a dispensa, você não precisa de carência. A partir do momento que se torna empregado ou trabalhador avulso, você passa a ter direito ao salário família. Mas tem mais coisas sobre o salário família, olha só.
O segurado que seja aposentado por invalidez ou por idade e os demais aposentados, ou seja, aposentado que recebe aposentadoria especial por tempo de contribuição ou por tempo de contribuição proporcional, eles que tenham mais que 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, vão ter direito ao salário família pago juntamente com sua aposentadoria pelo INSS, só que ele tem que cumprir com todos os outros requisitos, ou seja, o seu benefício, como a gente já viu, não tem benefício inferior a um salário mínimo que seja substitutivo de renda. Então, se ele recebe a aposentadoria por tempo de contribuição de um salário mínimo e ele tem que ter filho menor, de 14 anos de idade ou se maior que seja inválido. Qualquer que seja a idade, tá bom? Aí nesses casos, o aposentado recebe junto com a aposentadoria o valor maravilhoso ali do salário família, 24,66, né, para o ano de 2014, por dependente, e fica, que são pagos pelo próprio INSS junto com a aposentadoria. O empregado doméstico não tem direito ao salário família. Quando falamos empregado, é apenas o empregado do artigo 11, inciso 1 e alíneas A, B, C, D e etc. da Lei 8213 de 91, tá certo? Ou o artigo 12 da 8212 lá que a gente viu, tá bom? Vamos seguindo. O salário família será pago pela empresa junto com o salário e será compensado com as contribuições previdenciárias da empresa na forma do regulamento, de acordo com o decreto 3048 de 99. Então, a empresa vai compensar. Quais foram as contribuições da empresa que a gente viu? Tem um monte, mas uma que fica muito clara é aquela de 20% sobre a folha salarial. Aí eu tenho, digamos, 2 funcionários que vão receber lá os 24,66 que eu vou pagar, né, para eles. Então eles vão receber R$ 49,32, né? É isso mesmo, que dá o 24,66 vezes 2. E eu vou descontar esses R$ 49,32 dos 20% que eu tinha que pagar da minha folha salarial. Então, se a minha folha salarial me dava 20%, dava lá R$ 1.000 de contribuição, eu vou ter que pagar R$ 950,68. Eu desconto, né, o valor da minha contribuição do valor que eu paguei a título de salário família, tá? Existem só 2 benefícios que permitem essa forma de compensação. O outro benefício que permite essa forma de compensação é o outro que começa com o nome salário, salário maternidade, quando ele é pago para a segurada empregada, tá certo? Nesse caso, a empresa também pode compensar o valor do salário maternidade com o valor das contribuições previdenciárias que a empresa tinha que fazer. O salário família do trabalhador avulso, ele é recebido pelo sindicato da classe, que fica responsável pela distribuição aos segurados que fazem jus ao recebimento do salário maternidade. Então, como é que funciona? Quem recebe é o sindicato, tá certo? E o sindicato repassa para quais trabalhadores fizerem jus ao recebimento do salário maternidade, salário família, tá bom? A cota do salário família, ou seja, o valor recebido lá, o 24,66 ou o R$ 35, de acordo com o caso, ele não será incorporado para qualquer efeito previdenciário. Portanto, ele não faz parte do salário de contribuição, ele não integra cálculo de salário de benefício, ele não vai integrar valor de futura aposentadoria. O salário família fica condicionado à apresentação de documentos que liguem o menor ao segurado, então, por exemplo, certidão de nascimento, e também a apresentação anual de atestado de vacinação em dia e de comprovação de frequência do menor à escola, boletim escolar,
tá? Não de notas, mas de frequência. Se o meu menor não vai à escola, eu perco o direito ao benefício, tá certo? Não se esqueçam disso. E lógico, eu tenho que comprovar que o menor é meu filho, né? Ou enteado, ou menor tutelado. Então, se estamos falando de menor tutelado, eu tenho que apresentar lá a certidão de tutela, né? Não posso fazer diferente. Se é um maior curatelado, também, e assim sucessivamente. Próximo benefício, salário maternidade. Já trago para vocês aqui o salário maternidade com as inovações que vieram lá na lei complementar do ano passado, 2013, tá? Então eu já trago as alterações ali que foram promovidas no texto da lei 8213. Então vamos lá. Artigo 71A, B e C. Então, o salário maternidade é o benefício devido à segurada durante 120 dias, com início no período de 28 dias antes do parto e a data de ocorrência do parto. Então, como é que funciona? Posso solicitar o meu salário maternidade até 28 dias antes do parto e a data do próprio parto. O que a lei está falando para a gente quando ela diz isso? Ela está dizendo para a gente qual vai ser a DIB, data de início do benefício. Então, o meu benefício ele pode começar 28 dias antes do parto e pode começar qualquer um desses dias até a data do próprio parto. Não pode começar depois. Eu posso requerer ele depois. Quando, professor? A qualquer tempo, tá? Lembrando que eu só posso cobrar os últimos 5 anos, então não posso deixar passar 5 anos, mas eu posso requerê-lo a qualquer tempo, tá certo? Tá, e aí, professor, como que funciona essa situação do 28 dias antes do parto? Se você não sabe a data do parto, como é que você vai pedir o salário maternidade? Simples. Em alguns casos, a segurada tem comprometimentos ou gestação delicada ou gestação de risco que impedem a gestante de trabalhar. Ela fica impossibilitada de trabalhar. Nesses casos, a gestante tem direito a pedir auxílio-doença. Detalhe, o INSS sabe disso, todo mundo sabe disso, e eu não estou dizendo que gestação é doença, tá certo? Gravidez não é doença. Só que quando a gestação põe em risco a vida tanto da gestante quanto do feto, você pode ter uma impossibilidade laboral. A gestante fica impossibilitada de trabalhar. Nesses casos, a gestante tem direito a um auxílio doença. E aí ela vai receber auxílio doença desde o momento em que o médico impediu ela de trabalhar até a ocorrência do parto, certo? Só que com direito a receber salário maternidade 28 dias antes do parto. Então, quando ela dá entrada no pedido de salário maternidade, normalmente ela vai fazer isso após o parto, a DIB desse salário maternidade pode ser fixada 28 dias antes. E ela vai ter direito a receber o salário maternidade desde então, compensando o que já foi recebido de auxílio doença. Por que isso? Anotem essa informação que mais para frente eu vou explicar para vocês por que dessa situação, tá? Anotem, coloca o asterisco aí que a gente vai voltar na informação. Vamos ver como que funciona a renda mensal inicial do benefício. Então, a renda mensal inicial do salário maternidade para a empregada ou para a trabalhadora avulsa é igual a 100% de sua remuneração. Então, se eu recebo R$2.000, o meu salário maternidade vai ser de R$2.000, sem qualquer conta, desde que eu seja empregada ou trabalhadora avulsa. Se eu for empregada doméstica, é igual a 100%, né, do último salário de contribuição. Se a minha última contribuição foi de R$1.500,
meu último salário de contribuição foi de R$ 1.500, o meu salário maternidade será de R$ 1.500, tá certo? Para a segurada especial, ele vai ser igual a um salário mínimo, tá? E detalhe, como a gente viu lá na carência, essa segurada especial tem que comprovar pelo período de carência o efetivo exercício da atividade que a enquadra como segurada especial para ter direito ao benefício. Por quanto tempo? 120 dias. E para as demais seguradas, quais foram as seguradas que sobraram aqui, meus queridos? Contribuinte individual, segurada especial. Porque a gente já tem aqui empregada trabalhadora avulsa, empregada doméstica e segurada especial. A gente já tem 4. Então, faltando 2. Doméstica, trabalhadora avulsa, empregada e segurada especial. Nós já temos 4. Então, faltando 2. Contribuinte individual e contribuinte facultativa. Segurada facultativa. Tá certo? Para essas 2, que foram as que sobraram, tá? O valor do salário maternidade vai ser igual a 1/12 dos 12 últimos salários de contribuição apurados em período não superior, perdão, não é 15 dias, é 15 meses. 15 meses. Como é que funciona isso, professor? Que doideira. É assim, ó. Se eu estou pedindo o benefício hoje, pode ser tipo janeiro de 2013, tá? Pedi o benefício. Eu vou voltar no tempo 15 meses para trás. Então, dezembro de 2012, novembro, outubro, setembro, agosto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então aqui eu tenho dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto, julho, junho, maio, abril, março, fevereiro, janeiro, dezembro, novembro, outubro. Parei em outubro de 2011, tá certo? Eu vou ver dentro desses meses aqui, quais deles eu tenho contribuição. Então, por exemplo, ó, aqui tem, opa, aqui não tem, aqui 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 tem. E vou contar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parei onde? Novembro de 2011. Foi a última. Vou somar essas 12 e vou dividir por 12. Agora, se nesse período eu tiver apenas 10, vamos ver se vai dar 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se nesse período eu tiver apenas 10 contribuições, eu vou somar as 10 e vou dividir por 12, é assim que funciona. E se eu tiver todo o período contribuído, é lógico, eu vou parar na 12ª, não preciso incluir 13ª, 14ª e 15ª, porque ele fala as 12 últimas contribuições em período não superior a 15 meses. Faço a conta, encontro a média, o valor dessa média encontrada será o valor do salário maternidade para a contribuinte individual e para a facultativa, tá bom? Só peço perdão a vocês, é que aqui não é 15 dias, é 15 meses, perdão. Tá, foi um furo do professor aí que estava com fome. O benefício necessita de qualidade de segurado, tá? Se eu não tiver qualidade de segurado, eu não tenho direito. Pode ser dentro do período de graça, professor, qualquer benefício que exija a qualidade de segurado pode ser recebido dentro do período de graça. E necessito de carência, e a carência a gente já viu. 10 meses para contribuinte individual, facultativa ou segurado especial, e a segurado especial deve comprovar o efetivo exercício da atividade que a enquadra como segurado especial, pode ser rural em regime de economia familiar, pesqueira e etc., no período, então nos 10 meses anteriores ao parto. Para as demais seguradas, empregada, inclusive a doméstica e trabalhadora avulsa, não há carência. Não preciso comprovar carência. E eu não tenho limitação ao teto apenas para a empregada ou para a trabalhadora avulsa.
Então essas duas categorias aqui, a empregada e a trabalhadora avulsa, elas não têm limitação ao teto. Agora é a hora da gente voltar naquele asterisco que eu mandei vocês fazerem. Por quê? Como a gente viu, auxílio-doença é limitado ao teto, certo? Beleza? E o auxílio-doença, ele é o quê? 91% desse limite, tá? Então, se a minha segurada é uma segurada empregada ou uma trabalhadora avulsa, e ela estava naquela condição de gestação perigosa ou delicada, né, de risco, e recebeu o auxílio-doença antes do parto, 28 dias antes antes do parto eu antecipo a DIB para que ela comece a receber o salário maternidade, porque o salário maternidade dela não vai ter limite ao teto. Pense numa segurada empregada que receba R$6.000 por mês. Ela estava recebendo em auxílio-doença 91% do teto. O teto é R$ 4.390,24. Vamos pegar R$4.000, tira 9%, você vai tirar R$360. Então é como se ela estivesse recebendo aí praticamente R$4.000, um pouco menos por mês. Só que ela ganhava 6. Ela está tendo uma defasagem de R$2.000. Então você antecipa a DIB em 28 dias do parto, tá certo? E começa a pagar para ela já os R$6.000, tá certo? Não se esqueçam disso. Por isso que existe aquela regra lá, tá? Porque caso contrário não teria porquê, era só determinar que o benefício começasse a partir da data do parto. Mas para as seguradas empregadas tem essa diferença. E lógico que para o governo também tem diferença, porque ele para de pagar o auxílio-doença e começa a receber a contribuição da empresa sobre o salário de contribuição dela, porque como a gente viu, salário maternidade faz parte do salário de contribuição e sobre o salário maternidade vai incidir lá aquela contribuiçãozinha de 20% da empresa. Então o governo tem interesse fiscal na antecipação do recebimento desse salário maternidade aqui, tá certo? E uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que essa carência ela é antecipada tantos meses, ou proporcionalmente, né? Tantos meses, quanto for antecipado o parto. Se eu tenho um parto prematuro com uma gestação que foi antecipada em 2 meses, a minha carência será antecipada em 2 meses. E também a comprovação do efetivo exercício da atividade de segurada especial para a segurada especial é antecipado na mesma proporção, tá certo? Seguindo, agora entra a parte nova da lei, artigo 71A, 71B e 71C. Ao segurado ou segurada do RGPS, olha aqui o segurado recebendo salário maternidade. Vamos ver como. Quem adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, qualquer que seja a idade da criança, é devido o salário maternidade por 120 dias. Então, eu vou ter direito a receber o salário maternidade por 120 dias. Ressalvado o pagamento do salário maternidade à mãe biológica e os casos de falecimento, não poderá ser concedido o benefício a mais de um segurado, decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que os cônjuges ou companheiros estejam submetidos a RPPS. Então, eu só posso receber um benefício de salário maternidade por processo de adoção, tá certo? No caso de falecimento da segurada, o segurado sobrevivente que fizer jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício será pago por todo o período ou pelo tempo restante. Digamos que ela faleceu 2 meses depois. Então faltam mais 60 dias ali de salário maternidade, será pago ao segurado, tá certo? Ou pelo tempo restante ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso de falecimento do filho ou de abandono do filho.
O pagamento do benefício nesses moldes deverá ser requerido até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade originário. Então, a segurada recebeu 60 dias e morreu. Faltam 60 dias. Eu tenho que pedir o benefício até o último dia desses 60 dias restantes. Senão eu perco o direito, não vou mais poder receber o benefício. Tá certo? Seguindo. A percepção do salário maternidade está condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada, sob pena de suspensão do benefício. Tá certo? Em todos esses casos, o salário maternidade será pago pela Previdência Social. Para as seguradas empregadas, a empresa pagará o seu salário maternidade, mesmo em caso de adoção, para a segurada. Quando a empresa pagar o salário maternidade, as empregadas gestantes sob sua responsabilidade poderá compensar o valor pago a este título com as contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço. É aquilo que eu falei com relação ao salário família. É igualzinho a mesma regra. O valor que a empresa paga de salário maternidade compensa com as contribuições. Para todos os demais segurados, o benefício será pago pela Previdência Social. Belezinha, galera? Com isso, vamos encerrando essa nossa aula de número 21, que inicia a nossa segunda metade do curso, tá? Continuamos a abordar os benefícios previdenciários. O próximo benefício que nós vamos ver será a pensão por morte, que é bem interessante, tem uma série de regrinhas para a gente ver também, que vai misturar de volta o conceito dos dependentes lá para a gente poder trabalhar, tá certo? Não deixem de fazer a nossa parceria, não se esqueçam de exercitar bastante a matéria lá no site do Aprova, lá no nosso banco de questões, tá ok? Um forte abraço, galera, bons estudos, eu encontro vocês na nossa próxima aula. Até lá, tchau, tchau!